E olha, voltando à rotina, então a gente vai agora direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que traz informações pra gente sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Luana, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro passou o feriado da Semana Santa em Guarujá, no litoral de São Paulo, acompanhado da mãe, Olinda Bolsonaro, e da mulher, Michele Bolsonaro. Eles ficaram hospedados no Forte dos Andradas, uma edificação militar. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro deu uma volta de moto pela cidade e tirou foto com admiradores. O presidente retornou a Brasília no domingo de Páscoa. Hoje, ele tem agenda pela manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga Neto, e com o vice-presidente do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho. Na parte da tarde, o presidente Jair Bolsonaro tem duas reuniões. A primeira, às 2 da tarde, com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz, e o governador de Roraima, Antônio Denário, e às 3 da tarde, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nessa reunião com o ministro da Economia, o presidente Jair Bolsonaro deve tratar da nova Previdência que está tramitando na Câmara dos Deputados. E é para lá que a gente vai agora conversar com a repórter Selma Dias. Olá, Selma, bom dia. Oi, Luana, bom dia a você e a todos. Olha, segunda semana de esforço concentrado, os governistas vão tentar novamente aprovar a admissibilidade desse texto da reforma da Previdência na CCJ aqui da Câmara. O relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, prometeu negociar ali com parlamentares e também com os líderes de partidos, possíveis mudanças no parecer que já apresentou. Alguns deputados querem mudar isso ainda na Comissão de Constituição e Justiça porque consideram alguns pontos desse projeto inconstitucionais. E aí, integrantes da equipe econômica já disseram também que o governo aceita negociar em alguns pontos, pode ceder em alguns pontos, desde que se mantenha ali a economia prevista inicialmente e também o equilíbrio fiscal. O que a gente espera para hoje é que o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, apresente a líderes do Centrão uma lista ali com todos os pontos que o governo aceitaria mexer nesse momento ainda na CCJ. Então, possivelmente, tudo isso vai estar na mesa amanhã durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que foi convocada para as 2 da tarde. E aí, nesse mesmo horário, uma outra comissão, a de Legislação Participativa, convocou uma audiência pública para também tratar desse assunto, da reforma da Previdência. Essas são as informações aqui do Congresso. Carla, eu volto com você. Muito obrigada, Selma Dias, pela sua participação. Terror no domingo de Páscoa. Explosões em igrejas católicas e hotéis no Sri Lanka deixam pelo menos 290 mortos e 500 feridos. O governo decretou toque de recolher por tempo indeterminado e bloqueou a internet para evitar notícias falsas. Autoridades locais dizem que a maioria das explosões foi ataque suicida. Nenhum grupo reivindicou a autoria até o momento, mas 24 pessoas já foram detidas por suspeita de ligação com esses ataques. O Papa Francisco condenou as ações terroristas durante a celebração da Páscoa no Vaticano. E aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais. Disse que o extremismo deixa rastros de morte e dor. E em nome dos brasileiros, ele condenou os ataques que deixaram centenas de vítimas no Sri Lanka. O Ministério das Relações Exteriores também emitiu nota em que reafirma repúdio ao terrorismo. Por enquanto, não há registro de brasileiros entre as vítimas. Olá, eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto. Quem está lá é a repórter Luana Karen, que tem as informações do Dia do Presidente. Olá, Luana. Olá, Roberto, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda aqui no Palácio do Planalto. Ele tem duas reuniões na parte da tarde. A primeira, às 2 horas, é com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz, e o governador de Roraima, Antônio Denário. Às 3 da tarde, o presidente se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nessa reunião, o presidente deve tratar da nova Previdência que está em análise na Câmara dos Deputados. O relator da proposta da Comissão de Constituição
Constituição e Justiça, deputado delegado Marcelo Freitas, deve se reunir com parlamentares e líderes de partidos para discutir mudanças no parecer. Integrantes da equipe econômica já indicaram que o governo está disposto a ceder em alguns pontos, desde que se mantenha a economia prevista e também o impacto fiscal. A expectativa é que o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, entregue a deputados do Centrão uma lista com pontos em que o governo estaria disposto a ceder. Amanhã, tudo isso deve ser colocado na mesa, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que vai julgar, vai votar aí o parecer do relator da proposta. Essa reunião está marcada para as 2h da tarde. No mesmo horário, a Comissão de Legislação Participativa vai realizar também uma audiência pública para discutir a nova Previdência. Roberto, voltamos com você. Está ótimo. Muito obrigado, Luana, pelas suas informações. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lança hoje em Cuiabá a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe, com ampliação do público-alvo. Agora, além de crianças e gestantes, também fazem parte da lista trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, idosos, professores, entre outros. A meta é vacinar mais de 58 milhões de pessoas. E a campanha vai até 31 de maio. O Governo Agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! E muita gente que viajou para curtir o feriadão prolongado da Páscoa decidiu retornar agora de manhã. E para saber como está o movimento nos aeroportos, a gente vai conversar agora com o Ricardo Ferraz. Está lá em Guarulhos, o maior aeroporto do país. Ricardo, como é que está a movimentação por aí? Volta tranquila? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Intensa, mas tranquila, viu, Carla? 131 mil pessoas devem passar aqui pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. É o dia de maior movimentação do feriado prolongado, de acordo com a empresa que administra o aeroporto. Mas pelo menos por enquanto, a movimentação aqui, tudo transcorre sem nenhum tipo de problema. Os atrasos nos pousos e nas decolagens estão dentro do previsto, inferiores a 30%. A situação é de apreensão, porém, para aqueles passageiros que têm voo marcado com a Avianca. A empresa informou que nesta segunda-feira até o próximo domingo vai cancelar 1.000 voos. 605 tem como origem ou destino o aeroporto aqui de Guarulhos. A Avianca passa por um processo de recuperação judicial desde dezembro do ano passado e terá de devolver 18 aeronaves para os seus credores. Aqueles passageiros, portanto, que têm voo com a Avianca devem ficar atentos, entrar no site da companhia para saber se o voo foi ou não cancelado e, ao chegar aqui ao aeroporto, tentar se realocar em uma outra companhia aérea. Se o consumidor quiser, ele também pode pedir o reembolso total da passagem aérea e pode ainda fazer uma denúncia no Serviço do Consumidor do Ministério da Justiça na internet. O endereço é www.consumidor.gov.br. Carla. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. A isenção de vistos para cidadãos americanos, australianos, canadenses e japoneses que desejam conhecer o Brasil já é uma realidade. A medida foi publicada no Diário Oficial da União em março e começa a valer agora em junho. A estimativa do Ministério do Turismo é de que aumente ainda mais a presença desses turistas aqui no Brasil. E a economia brasileira será a maior beneficiada. Se a ideia é viajar, o Brasil é o destino ideal. Belas praias, cidades históricas, diversidade gastronômica. São milhares de roteiros de norte a sul do país. Javier e Francisca estão de férias no Rio de Janeiro e encantados com tanta beleza. Tem um bom clima, a gente é muito divertida, muito agradável, muito acolhedora. Precioso, hermoso país. Assim como eles, mais de 6 milhões de turistas visitam o país por ano e não economizam. Em 2018, deixaram quase 6 bilhões de dólares na economia brasileira. Com capacidade para crescer, o turismo no país ganhou mais um incentivo. Com o decreto do governo brasileiro que dispensa o visto de turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, o setor já começa a dar sinais positivos. O número de estrangeiros que confirmaram viagens ao Brasil nos próximos meses cresceu.
As visitas de canadenses, por exemplo, registraram alta de 153% somente para o mês de agosto. A expectativa é tão grande que o governo dobrou a previsão inicial. Agora são esperados 12 milhões de turistas até 2022. Gera emprego, gera renda e gera também uma transformação nas pessoas, né? Uma transformação social também. A isenção dos vistos para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão passa a valer a partir de junho. O turista terá prazo máximo de 180 dias de permanência no país, a cada 12 meses. Esse é um projeto piloto para esses 4 países e há sim um projeto de levar a isenção a outros países também prioritários para aumentar a visita de turistas, né? Bem, foi prorrogada a permanência da Força Nacional de Segurança Pública em Moçambique. Os bombeiros militares estão ajudando na recuperação do país devastado pelo ciclone Idai. A atuação da Força Nacional foi estendida até o dia 7 de maio. Desde 1º de abril, 20 bombeiros estão trabalhando na recuperação da infraestrutura de Moçambique, com a montagem de barracas para desabrigados, desobstrução de vias e em ações de saúde. Em março, o ciclone Idai atingiu mais de 1.800.000 pessoas em Moçambique, deixando cerca de 1.000 mortos. Com a prorrogação dos trabalhos da Força Nacional, ganha reforço o programa de prevenção e combate à malária e a montagem de tendas para a instalação de postos de saúde.